Os sensores fotoelétricos estão disponíveis em diversos formatos, tamanhos, fontes de luz e tipos de saídas diferentes. Quando vamos especificar um sensor, nos deparamos com milhares de modelos. Mas visto que existem apenas 3 modos básicos de operação, se entendermos os princípios de cada um, teremos mais facilidade para selecionar o sensor ideal para cada aplicação. Estes princípios se aplicam a qualquer sensor, independente de formato, tamanho, estilo, entre outros fatores. Um dos modos de operação é o difuso, em que o sensor emite luz, que é então refletida pelo próprio objeto de volta para o sensor. Outro modo é o retroreflexivo. Neste modo, o sensor emite luz em direção ao espelho, e este espelho reflete a luz de volta para o sensor. Caso um objeto passe entre o sensor e o refletor, obstruindo a passagem de luz, a saída é acionada. E por último, temos os sensores barreira. Neste caso, os sensores são compostos por 2 unidades separadas. Temos o emissor, que envia a luz, e temos o receptor, que avalia a chegada desta luz. Caso um objeto bloqueie a passagem de luz de uma unidade para outra, a saída será ativada. Mas vamos detalhar um pouco mais cada modo de operação e suas vantagens. O modo difuso é o mais simples de todos. O emissor e o receptor ficam no mesmo invólucro. A luz emitida é direcionada ao objeto, e um pouco da luz acaba se espalhando e se perdendo, mas parte dessa luz retorna ao sensor. Caso essa luz atinja um nível mínimo suficiente, o sensor atuará a saída. Sensores difusos dependem somente da intensidade da luz refletida. Se um objeto está direcionado ao spot de luz e reflete luz suficiente, então o objeto será detectado. Caso contrário, o objeto será ignorado. Como pode ser visto na tabela, a intensidade de luz refletida depende muito das características do objeto. Isso significa que o range de detecção de um sensor difuso pode ser afetado por diversos fatores, como cor, tamanho e refletividade de um objeto. Até mesmo a textura e o acabamento da superfície podem influenciar no range de detecção. De forma simples, objetos grandes, mais claros ou brilhantes refletem mais luz e podem ser detectados a distâncias maiores. O contrário também é verdade. Objetos escuros, mais foscos e de formas irregulares geralmente absorvem mais luz, limitando o range de detecção. Resumindo, os sensores difusos são os mais simples. Apenas o sensor é necessário para o funcionamento, eliminando o uso de refletores ou de um par emissor-receptor. Também é o modo de operação que apresenta o menor custo e instalação mais prática. Por outro lado, os difusos possuem menor distância de detecção. Também são mais suscetíveis a variações das características do objeto e apresentam menor confiabilidade de uso quando comparado com outros modos de operação. Alguns exemplos de aplicações para sensores difusos seriam detecção de material, contagem de produtos para embalagem ou peletização, detecção de abas abertas em tampas de embalagem, verificação de presença de partes e detecção de caixas em sistemas automáticos. Aqui estão alguns termos comuns encontrados em folhas de dados de sensores difusos. A distância de detecção indica a distância mínima e máxima para uma detecção segura de um alvo de referência. O alvo de referência é um cartão padrão da cor branca com 90% de refletividade e tamanho de 100 mm por 100 mm. Outro termo comum é a diferença entre preto e branco. Este valor indica a diferença na distância de detecção comparando cartões padrões na cor branca e na cor preta. Para sensores difusos, essa diferença normalmente é bem significativa. Por exemplo, um sensor difuso talvez detecte um objeto branco a 1 metro de distância. Mas pode ser que essa distância caia para cerca de uns 30 centímetros com um objeto preto. Por isso, é importante sabermos que tipo de objeto será detectado no processo. Também é comum as folhas de dados apresentarem gráficos,
indicando a distância de detecção para objetos com diferentes cores. Sensores difusos possuem muitas variações especiais. Estas variações foram desenvolvidas para vencer algumas limitações no modo difuso convencional. O modo convergente apresenta o emissor e o receptor fisicamente alinhados para um ponto focal pré-definido, oferecendo maior confiabilidade de detecção. O modo divergente emite um grande spot de luz e é sensível a pequenas variações, sendo capaz de detectar objetos transparentes em alguns casos. Também existem os modos difuso com supressão de plano de fundo e o modo da avaliação de plano de fundo. A supressão de plano de fundo é uma das variantes mais utilizadas. Neste modo, o sensor é ajustado para detectar até uma distância limite. Objetos que passem antes dessa distância serão detectados, mas o sensor ignorará objetos que estejam mais longe do que o ajustado. Esta função é especialmente útil em casos em que o espaço é restrito e existe uma parede atrás que seja mais reflexiva que o objeto. A imagem mostra a detecção de chocolates mesmo com uma parede metálica reflexiva. Além disto, o princípio de funcionamento desta variante permite que o sensor tenha melhor performance na detecção de pequenos objetos ou aplicações com muita variação de cor. Outra variante interessante do modo difuso é o modo de avaliação de plano de fundo. Nesta variante, o sensor sempre deverá ser apontado e ajustado para um alvo de referência, que pode ser uma parede da própria máquina ou mesmo a esteira que transporta os materiais no processo. O sensor passará a avaliar se o plano de referência é detectado ou não. Se o plano de referência for detectado, significa que não há objeto presente. Caso o plano não seja encontrado, o sensor entenderá que existe um objeto e a detecção acontecerá mesmo que a luz não retorne para o sensor. Desta forma, é possível detectar objetos reflexivos com formas complexas e até objetos escuros de forma confiável. O segundo modo de operação é o retroreflexivo. Assim como o difuso, os sensores retroreflexivos têm o emissor e receptor no mesmo invólucro. Mas desta vez, a luz não é refletida pelo próprio objeto. Neste caso, a luz é direcionada para um espelho ou refletor que devolve a luz para o sensor. Quando o objeto interrompe o feixe de luz do sensor até o espelho, o objeto é detectado. Os espelhos ou refletores, utilizados em conjunto com sensores retroreflexivos, possuem características especiais. São conhecidos como espelho prismático e possuem a vantagem de refletir a luz na mesma direção em que ela veio, compensando pequenos desvios de ângulo. Existem diversos modelos e formatos de refletores prismáticos, incluindo fitas autoadesivas que podem ser cortadas no tamanho desejado. Outro aspecto importante é que os espelhos prismáticos alteram a polarização da luz, tornando-o adequado para trabalhar em conjunto com sensores polarizados. A maior parte dos sensores retroreflexivos modernos são polarizados. Isto garante que o sensor não confunda objetos reflexivos como se fosse o próprio refletor, evitando erros. Os sensores polarizados utilizam um filtro polarizador, tanto no emissor como no receptor. Desta forma, a luz que sai do sensor está numa polarização, e o sensor receberá apenas a luz polarizada em 90 graus. Por isso, é importante utilizar somente refletores prismáticos, pois eles já possuem a habilidade de alterar a polarização da luz desta forma. Outros objetos reflexivos não possuem a capacidade de polarizar a luz. Por exemplo, imagine que uma lata de alumínio passe na frente do sensor. A luz será refletida de volta ao sensor, mas visto que não será polarizada, o filtro bloqueará e o sensor não confundirá com o espelho. Alguns benefícios dos retroreflexivos são que possuem range de detecção maiores. Também apresentam alta confiabilidade de detecção, sendo capaz de detectar objetos de cores, texturas e formas diferentes sem muito impacto no range. E ainda há versões especiais que permitem detecção de objetos transparentes.
mas também existem algumas limitações. É necessário um espelho prismático e o sensor deverá ser alinhado em relação ao espelho. Também, muitos modelos apresentam uma zona morta ou distância mínima do sensor em relação ao espelho. Alguns exemplos de aplicações podem ser detecção de garrafas e embalagens, presença de materiais, gatilho para início de outros processos como leitura de códigos de barras e detecção em grandes distâncias. Alguns dos termos comuns encontrados em folhas de dados de sensores retroreflexivos são: refletor padrão, informa o modelo de refletor indicado para o uso com o sensor em questão. Todos os valores de distâncias de detecção mencionados nas folhas de dados são baseadas em testes com o refletor padrão. Note que isso não quer dizer que outros modelos de refletor não possam ser utilizados. Podemos sim utilizar outros modelos de refletor, mas devemos ter em mente que caso utilizemos refletores com tamanhos ou refletividade diferentes, as distâncias de detecção também irão mudar. Outro termo é distância de detecção efetiva, que indica a distância mínima e máxima para uma detecção confiável com o refletor de referência. Não devemos confundir com o termo limiar de detecção. Limiar de detecção indica a distância máxima absoluta que um sensor pode detectar. No entanto, não é recomendável trabalhar com este limite, pois o sensor fica sujeito a fatores externos que podem atrapalhar a detecção do refletor. O ideal é sempre trabalharmos dentro da distância de detecção efetiva. Por último, o termo distância do refletor indica a distância mínima e máxima para a instalação do refletor. Os sensores retroreflexivos também possuem variantes para aplicações especiais. Uma das variações é a versão para a detecção de objetos transparentes, capaz de detecção de objetos como garrafas de vidro. O modo de supressão de plano de frente é útil nos casos em que devemos detectar objetos embalados em filme plástico, normalmente conhecidos como filmes trash. Por exemplo, pallets embalados em filmes trash podem causar a reflexão de luz polarizada, gerando erros na detecção. Sensores não polarizados possuem ranges maiores do que as versões polarizadas, mas não são recomendados para a detecção de objetos brilhantes. Também temos os sensores de área, que emitem múltiplos feixes e cobrem uma área ao invés de apenas uma linha. Das 4 variações mencionadas, queremos detalhar a versão para a detecção de objetos transparentes. Nesta variação, o sensor precisará de uma parametrização de intensidade de luz sem objeto. Muitos modelos permitem que selecionemos o nível de transparência do objeto. A partir disto, o sensor funcionará com maior sensibilidade, chaveando mesmo com uma pequena variação de contraste na luz. Por isso, podemos utilizar para detectar objetos transparentes, como garrafas de vidro ou de plástico, sendo especialmente útil para a indústria de alimentos e bebidas. O último modo de operação é o barreira. Sensores barreira têm o emissor e o receptor em invólucros diferentes. A unidade transmissora envia a luz direto para a unidade receptora. Assim que um objeto cruza e bloqueia a passagem do feixe de luz, o sensor atua à saída. O principal ponto positivo dos sensores barreira é a grande distância de detecção. Para exemplificar, existem modelos com range de até 300 metros, mas além disso, também apresentam boa confiabilidade de detecção, não apresentando problemas quando há variação de cor, forma ou textura do objeto. No entanto, é necessário um esforço maior para a instalação, visto que o sensor possui 2 unidades que precisam ser alimentadas e alinhadas. Especialmente em longas distâncias, alinhar o sensor pode consumir muito tempo. Os sensores barreira também estão mais sujeitos à interferência de sensores instalados próximos a ele. Os sensores barreira são utilizados quando há necessidade de detecções em longas distâncias, detecção de presença ou contagem de peças, e também em portas e portões automáticos para evitar o fechamento de uma pessoa ou objeto.